Olá, turma! Novamente eu estou aqui. Eu vou passar esse videozinho que eu peguei no YouTube, tá? O link está aí no roteiro de vocês. Depois, se vocês quiserem assistir, sem a minha explicação, tá? Mas é que tá em inglês aqui, tá? E com uma legenda bem pequenininha. Mas eu gostei desse vídeo porque ele tem um gráfico muito bonito, aí ajuda a gente a visualizar um pouco as estruturas da célula, tá bom? Então, o link tá descrito aí no roteiro de vocês, tá bom? Então, vamos lá? Vamos acompanhar comigo aqui o vídeo, muito interessante. Cells are the smallest living units of an organism. All cells have Cells are the smallest living units of an organism. All cells have three Então, pessoal, aqui ele tá falando de uma célula animal, tá? All cells have a cell membrane. Todas as células têm membrana celular, tá vendo que essa partezinha aqui de fora, o citoplasma e o núcleo, tá? Então, todas as células têm essas três estruturas. Aqui no núcleo, ele mostrou aqui, do ladinho, o material genético. Esta é uma célula bacteriana, tá? Essa é uma célula eucariótica, nós vamos ver mais pra frente na matéria, tá? Célula eucariótica, ela tem membrana nuclear. A célula procariótica não tem. Daí ele dá o exemplo que tem nas plantas e animais esse tipo de célula, bom? A segunda são as células procarióticas, tá? Ela é mais simples, ó, não tem um núcleo, uma membrana nuclear guardando o material genético DNA da célula. O material genético fica espalhado pela célula, tá bom? E aqui ele fala que é um exemplo de bactéria. O que são organelas? Então, as organelas são pequenos órgãos aí que vão ajudar no funcionamento da célula, tá bom? Olha lá, ele vai começar com o núcleo, tá? No núcleo nós temos essas estruturas aqui, ó. O DNA, que é o material genético, aqui ele tá meio enroladinho, tá? Aí ele vai mostrar aqui pra gente, ó, a cromatina, tá? Que esse emaranhado de DNA aqui parece um novelo desenrolado, bagunçado aqui, tá? Quando ele se condensa, ele forma os cromossomos, que a gente já deve ter ouvido falar, e eu acho que você já deve ter ouvido falar. Quando ele tá bem enroladinho aqui, tá? Aqui é a região do nucleolo, onde eu falei para vocês que tá tendo uma atividade, né, na célula, e aqui ele mostra a produção de ribossomos, essas bolinhas amarelas, tá vendo, ó? Então, o ribossomo sai lá do núcleo por esses porinhos e vai grudando ali no retículo endoplasmático rugoso para formar, né, o retículo endoplasmático rugoso, tá bom? Alguns não grudam no retículo e vão para o citoplasma. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. There are two types of ER. Aí ele falou, né, do retículo endoplasmático rugoso, tá? E o retículo endoplasmático liso vai ser aquele que não vai ter ribossomos ali associados, tá? Olha lá, o retículo endoplasmático, ele vai criando aí, né, as proteínas, o rugoso, tá? E olha só, ele vai formar uma vesícula, essa bolotinha aí, essa bolha lá, vesícula, e vai ser encaminhado para uma outra região, por um outro lugar.
Qual é esse outro lugar? Complexo Golgiense, esse amarelão aí bem bonito, tá? Então, o complexo Golgiense vai capturar essa proteína produzida pelo retículo endoplasmático rugoso, vai condensá-la da maneira, né, que ele precisa, que é necessário, e vai associar aí, ó, estruturas a ela. No caso, esse amarelinho, lipídio, e o roxinho, carboidrato. Tá bom? Que são açúcares. Aqui ele vai falar dos vacúolos. Tem vacúolo na planta e vacúolo na célula animal, tá? O vacúolo na planta, ele vai acumular principalmente água, reserva de água para essa planta. E os vacúolos na célula animal podem formar aí o lisossomo, se tiverem substâncias digestivas. O lisossomo vai capturar pedacinhos de substâncias e vai quebrá-lo em pedacinhos menores, para que a célula utilize esses nutrientes. Aí, em vermelhinho, a mitocôndria, responsável pela respiração celular, que é a obtenção de energia para as células, tá? Olha lá, respiração celular. Cellular respiration. Aula de inglês aqui junto. Cells that need more energy have more mitochondria. Olha lá, células que precisam de muita energia têm muito mais mitocôndrias presentes dentro dela, tá? Agora o citoesqueleto, tá vendo esse emaranhado de fiozinho ajudando aí na sustentação e na organização das estruturas dentro da célula, tá? São os dois exemplos, microfilamentos e microtúbulos. Calma, não precisa ficar gravando todos esses nomes, tá? A gente vai aprendendo devagarzinho. Aí aqui, já é para a próxima aula isso aqui, tá? Estruturas dentro das células da planta, nós vamos ver que é diferente. O animal não tem, tá? Como qual? Cloroplasto, que é verdinho aí. Ele tem o pigmento que dá a cor verde às plantas, que é a clorofila, aí tá em inglês, tá? Também a célula vegetal vai ter essa parede celular além da membrana celular, reforçando mais ainda a estrutura da célula, não permitindo inclusive que ela estoure, por exemplo, em determinadas condições. Bom, outras estruturas únicas aqui são cílios, tá? Por exemplo, no pulmão, no nosso pulmão tem, olha só, as células do pulmão têm esses cílios aí na membrana que ajudam a movimentar substâncias como o muco, por exemplo, o muco da nossa respiração, tá? Ó, bactérias podem ter flagelos, que são essas estruturas maiores, ajudando ela na locomoção. Pode ver que ela também tem cílios. Os espermatozoides, olha lá, os espermatozoides, eles têm aí o flagelo que gira nesse sentido aqui, tá bom? Agora aqui, ó. Aqui ele está falando a diferença de células procarióticas e eucarióticas, tá? As eucarióticas, planta e animal, as células possuem núcleo e a membrana nuclear. Procariontes, deixa eu pausar até um pouquinho aqui, peraí. Procariontes são unicelulares, organismos unicelulares com núcleo ou membrana, ou não apresentam, né, núcleo ou membrana nuclear, organizando aí a célula, tá? O núcleo da célula. Todas as células têm membrana celular, cell membrane, citoplasma e material genético, tá? Então, voltando. Os eucariontes, célula eucariótica, plantas e animais, tá? Células de plantas e animais, elas apresentam uma membrana nuclear guardando e protegendo o material genético. Células procariontes provêm de antes, tá? Unicelulares, organismos com núcleos ou membranas, tá? Então, não tem a membrana nuclear, esses procarióticos. E todas as células têm membrana celular, citoplasma e material genético. Calma, pessoal, que a gente vai ver com mais calma em outra aula tudo isso daqui, tá? Só quis aproveitar o videozinho. Cells have chloroplasts. Both plant and animal cells have mitochondria. Ó, plantas e animais têm mitocôndria. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e ajudado vocês
a entenderem aí a nossa aula, tá? Próxima aula eu vou colocar... Aliás, próxima aula não, vou deixar 2 videozinhos aqui a mais para vocês, bem interessantes aí, sobre célula, tá? Com a segurança de adivinhar. Bem facinho, bem interessante de vocês verem, certo? É um desenho animado, muito legal. Então, pessoal, por hoje é só. Fiquem com Deus, boa semana, não desanimem, vão devagar, vão no ritmo de vocês, façam o que vocês podem. Só não pare, tá? Só não desanima e pare de fazer as atividades, tá? Vai fazendo no teu tempo, no teu ritmo, nas tuas possibilidades, ok? A gente só não pode parar, belezinha? Fiquem com Deus então.